Com quem eu falo? Com quem eu falo? Lucy, querida, é a Gretchen. A Gretchen, mulher, cantora. Fala, meus queridos. Eu estou aqui me profissionalizando em fazer videoaulas. Baixei uns programas aqui. Já é um computador que eu não posso usar banco, porque obviamente já está cheio de vírus. E como eu tinha prometido para vocês, essa é uma segunda aula em que a gente vai resolver alguns exercícios sobre processo de formação de palavras, né, que a gente apresentou a parte básica, a gente definiu morfemas e tudo mais, mas antes de a gente avançar e falar dos processos de fato, que vai ser no terceiro vídeo, eu quero antes mostrar para vocês aqui alguns exercícios, dois são da FUVEST, um é da Unicamp, como que esse assunto é cobrado na parte mais básica. Depois a gente faz alguns outros exercícios da parte mais técnica, mais avançada, beleza? Espero que vocês estejam acompanhando. Não esqueçam de dar um likezinho aqui, cadê meu dedo? Aqui embaixo, e isso é muito importante para o canal, tá certo? Espero que estejam em quarentena por causa do coronavírus. Então vamos lá. Bom, gente, então a primeira questão, que é uma questão da FUVEST, ela tem aqui uma carta do Mário de Andrade ao Murilo Miranda, e o Mário, a gente vai ler essa carta, mas ele está falando no primeiro parágrafo sobre problemas pessoais, no segundo parágrafo ele está falando sobre uma carta anterior que ele mandou para o Murilo Miranda, falando sobre um poema que ele pediu para esse tal Murilo avaliar. Só dar uma arrumadinha aqui. Pronto, tá para esse lado. Então a gente vai ler, mas antes de ler, vamos dar uma olhadinha na pergunta que a FUVEST faz. No texto, as palavras sinusitezinha e trabalhandinho exprimem respectivamente. Bom, o que ocorre com essas palavras? Essas palavras estão no diminutivo. Por que isso tem a ver com processos de formação de palavras? Porque o diminutivo em português é formado pelo acréscimo de um sufixo, que é esse inho e esse inha, aí em sinusitezinha. Só que nós temos um detalhe, que é o seguinte, o diminutivo em português pode expressar muitas ideias diferentes, né? Ideia de desprezo, ideia de carinho, de afeto, de irritação, de euforia, uma série de coisas. E a FUVEST explorou isso aí nas alternativas, né? Eu só consigo saber o que o diminutivo está expressando nesses casos olhando qual é o significado que eles têm no contexto que estão colocados, né? Então, vamos dar uma lida aqui na carta que o Mário de Andrade mandou para o Murilo Miranda, e ele diz o seguinte: São Paulo, 13 de novembro de 1942. Murilo, são 43 horas e estou honestissimamente em casa, imagine. Mas é doença que me prende, irmão pequeno. Tomei com uma gripe na semana passada, depois desensarado, lembra que o Mário de Andrade cria palavras, né? Isso faz parte da estética dele, desensarado com uma chuva domingo último, e o resultado foi uma sinusitezinha infernal que me inutilizou mais esta semana toda. Ou seja, já estava doente, tomou uma chuva, ficou pior. E eu, com tanto trabalho, faz 15 dias que não faço nada, com um desânimo de após-gripe, uma moleza invencível. Será que é corona? E as dores e tratamento atrozes. Nessa noitinha de hoje, me senti mais animado e andei trabalhandinho por aí. Veja que as duas palavras que nos interessam já estão aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Sinusitezinha, tá aqui, e trabalhandinho. Então, uma sinusitezinha infernal, mas eu fiquei trabalhandinho mesmo assim, é o que ele diz. Quanto às suas reservas a palavras do poema que lhe mandei, gostei da sua habilidade em pegar todos os casos propositais. Sim, senhor, sou poeta. Desculpa, sim, senhor, seu poeta. Você até está ficando escritor e estilista. Você tem toda a razão de não gostar do nariz furão, de comichona, etc. Veja que são palavras assim, não muito poéticas, certo?
Mas lhe juro que o gosto consciente aí é da gente não gostar sensitivamente. As palavras são postas de propósito para não gostar, devido à elevação declamatória do coral que precisa ser um bocado bárbara, brutal, insatisfatória e lancinante. Carece botar um pouco de insatisfação no prazer estético. Olha, o que ele está falando aqui tem tudo a ver com a primeira geração modernista, né? Aquela que o Mário de Andrade pertence. Lembra, a primeira geração modernista ela tem essa proposta de trazer temas que não são elevados, né? Lembra que até então a literatura era o lugar do campo do elevado, da linguagem elevada, dos temas elevados, tal, né? Não deixar a coisa muito bem feitinha. De todas as palavras que você recusou, só uma continua me desagradando. Lar fechandinho, em que o carinhoso do diminutivo é um desfalecimento no grandioso do coral. Olha que interessante, ele está falando sobre um diminutivo, a questão da FUVEST é sobre um diminutivo, porém não é sobre o diminutivo que o Mário de Andrade abordou, né? Então aqui ele falou do fechandinho, a FUVEST está perguntando do sinusitezinha e do trabalhandinho. Então, ela perguntou respectivamente o que significa. Então é o seguinte, eu vou falar os fatos, queira você ou não. O que acontece aqui? Quando ele fala de sinusitezinha, a gente tem que ir por eliminação. Ele fala que era uma sinusitezinha infernal. Vou fazer um negócio mais legal aqui, para explorar os recursos. Uma sinusitezinha infernal e que, apesar disso, ele ficou trabalhandinho, certo? O que você acha desse sinusitezinha? Delicadeza, modéstia, carinho, irritação e euforia. Já dá pra gente eliminar por aí, né? A palavra infernal já deduz pra gente que é uma coisa que ele não gosta. Logo, delicadeza, modéstia. Modéstia, se é infernal, não é modesta, concordam? Carinho, é algo que está incomodando, né, essa sinusite. Irritação pode ser, euforia, muito pelo contrário. Então vamos pensar na segunda palavra, trabalhandinho. A ideia de raiva, ele falou, ó, nessa noite de hoje me senti mais animado e andei trabalhandinho por aí. Trabalhando um pouco, né, porque estou doente. Onde que está isso daqui então? Portanto, na letra D. Né? Então, olha ali, a sinusitezinha tem uma noção de irritação e o trabalhandinho, trabalhei um pouco, né? Não trabalhei muito intensamente. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. Bom, gente, aqui na segunda questão, a gente tem um trecho do Eça de Queiroz, da Cidade e as Serras. Já vou antecipar para vocês, ele vai perguntar sobre um prefixo, né? A questão anterior era sobre um sufixo. Vamos ler o texto, né? Então ele diz o seguinte: ora nesse tempo, Jacinto concebera uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. Depois me lembrem na sala de lembrar desse texto, de falar desse texto com vocês e lembrar do Nietzsche. Ele está dialogando um pouco aqui com o Nietzsche. O homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, o meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles, e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Teramenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente. Já vou grifar aqui, ó. É sobre essa é a nossa questão. Quase onipotente, quase onisciente, e apto, portanto, a recolher todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e poder. Olha que interessante, né? Ele criou aqui a ideia de que o homem só alcança a felicidade quando tem uma vantagem física e uma vantagem mental. E aí ele se transforma num magnífico Adão. Essa é uma expressão muito própria daquele filósofo alemão, o Nietzsche, né, quando ele fala do super-homem. Depois a gente fala mais sobre isso. Este conceito de Jacinto impressionara os nossos camaradas de cenáculo, que estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, como a das nações,
se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um desses moços reduzira a teoria de Jacinto a uma forma algébrica. Ele está brincando aqui com o positivismo, né, que tentava explicar tudo do ponto de vista matemático, o próprio utilitarismo. Lembrem-se dessas tendências do pensamento. Então, um amigo dele criou a seguinte fórmula matemática, veja que complexa. Suma ciência, conhecimento, suma potência, potência corporal, igual a suma felicidade. E durante dias, do Odéon à Sorbona, que são duas regiões de Paris, foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto. Okay? Então a pergunta da FUVEST é: sobre o elemento estrutural oni, que forma as palavras onipotente e onisciente, só não é correto afirmar o seguinte. Está pedindo a alternativa errada, ok? Equivale quanto ao sentido ao pronome todos, usado de forma reiterada no texto. Então, oni é aquele que significa todos, tudo. Pode ser. Possui sentido contraditório em relação ao advérbio quase, antecedente. É engraçado, né? Porque lá no texto ele fala que você se torna quase onipotente, quase onisciente. Tem um paradoxo aí, não tem? Porque se é onipotente, é aquele que pode tudo, não que quase pode. Concordam? Então está certo também. Trata-se do prefixo oni, que tem o mesmo sentido em ambas as palavras. Verdade, né? Onipotente é aquele que pode tudo. Onisciente é aquele que sabe tudo. E aí lembrem-se lá da equação. Suma potência, suma ciência. São os dois radicais que estão aí, ciência e potência. Entra na formação de outras palavras da língua portuguesa, como onipresente e onívoro. Verdade, né? O que é alguém onipresente? É alguém que está em todos os lugares, está presente em todos os lugares. E o que é um animal onívoro? Um animal onívoro é aquele animal que se alimenta de tudo, diferente do herbívoro, do carnívoro, que tem restrições alimentares. Portanto, vamos ver a letra E, deve ser entendido em sentido próprio na palavra onipotente, em sentido figurado em onisciente. Não é verdade. Até porque essa alternativa E, ela contradiz a alternativa C, concordam? Uma das duas tem que estar errada, porque na C a gente disse que elas têm o mesmo sentido. Como que agora você está dizendo que uma tem sentido próprio, a outra tem sentido figurado? Não é verdade, beleza? Portanto, a resposta certa vai aqui para o próximo slide. Já. Bom, eu tive que fazer um cortezinho aqui porque tinha um erro no slide e eu não queria gravar tudo novamente. Então, tá aqui. Cara, que loucura, resposta E, porque ele pediu a incorreta, tá ok? Vamos ali para a próxima questão, que é uma questão dissertativa da Unicamp. Tem um texto que diz o seguinte, um texto muito interessante, poderia ser tema de redação isso daqui, para falar sobre fake news. Um texto que diz: a sobrevivência dos meios de comunicação tradicionais demanda foco absoluto na qualidade de seu conteúdo. A internet é um fenômeno de desintermediação. Vou grifar esse nosso problema aqui. Desintermediação. E que futuro aguardam os meios de comunicação, assim como os partidos políticos e os sindicatos, no mundo desintermediado? Só nos resta uma saída: produzir informação de alta qualidade técnica e ética. Ou fazemos jornalismo de verdade, fiel à verdade dos fatos, verdadeiramente fiscalizador dos poderes públicos e com excelência na prestação de serviços, ou seremos descartados por um consumidor cada vez mais fascinado pelo aparente controle da informação na plataforma virtual. Olha que curioso, né? Ele está falando que, com o advento da internet, nós criamos uma ideia de que estamos eliminando intermediários. E ele deu 3 exemplos muito interessantes aqui de intermediários: partidos políticos, sindicatos e o próprio jornalismo. Então as pessoas têm a impressão de que estão acessando a informação sem um intermediário e por isso a informação é mais verdadeira. Essa questão é um tanto antiga, essa questão acho que é da Unicamp 2015, e depois a gente sabe no que deu esse problema das fake news, certo? Bom, letra A diz o seguinte:
Desintermediação é um termo técnico do campo da comunicação. Ele se refere ao fato de que os meios de comunicação tradicionais não mais detêm um monopólio na produção e distribuição de mensagens, haja em vista as redes sociais. Considerando esse mundo desintermediado, identifique duas críticas ao jornalismo atual formuladas pelo autor. Esse caso é bem interessante, né? Isso aqui é uma questão de interpretação, em que ele está pedindo para a gente retirar informações do texto, só isso. Ele não faz críticas ao jornalismo, não diretamente, mas ele faz indicações de como o jornalismo deve ser. Consequentemente, há uma crítica implícita, que é do que o jornalismo, na real, então, não faz, concordam? Então, quando ele fala aqui, ou fazemos jornalismo de verdade, fiel à verdade dos fatos, ou seja, ele fala que por vezes o jornalismo falha na verdade dos fatos, que o jornalismo precisa ser verdadeiramente fiscalizador dos poderes públicos, ou seja, isso daqui pode ser uma outra crítica, que o jornalismo não está mais atendendo esse papel de fiscalizar os poderes públicos, ok? Então essa daqui pode ser a nossa resposta, tá claro? Agora, o que nos interessa mesmo para esse assunto que nós estamos tratando é essa letra B. Ele vai perguntar justamente os processos de formação de palavras envolvido na palavra desintermediação não ocorrem simultaneamente. Tendo isso em mente, descreva como ocorre a formação da palavra desintermediação. E aqui esse exercício já vai servir um pouco como gancho para a gente falar no terceiro vídeo sobre os tais processos. Mas eu vou apresentar aqui de maneira bastante primária como que ele quer que a gente analise, vou colocar aqui, desintermediação, que é a palavra em questão, certo? Bom, primeiro, quando ele pede para a gente explicar como que uma palavra é formada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem são os radicais, tá claro? Mas você fala, professor, o radical pode ser intermediar? Vamos pensar, intermediar? Pode ser, porém, aqui você já tem um outro prefixo, inter já é um prefixo. É o inter que ocorre, por exemplo, em internacional. O que é algo internacional? Algo que está entre nações. O bairro de Interlagos, em São Paulo, é um bairro que está entre lagos, porque está entre as duas represas, a represa Guarapiranga e a represa Billings. Sabiam dessa? Eu consegui dormir hoje sem saber isso, né? Então, na verdade, a base, né, o radical que está em jogo aqui vou escrever aqui embaixo, é o verbo mediar. Beleza, porque aí ele sim é indivisível. Depois ele acrescentou um sufixo, vou fazer de outra cor aqui, ele acrescentou o sufixo inter, tranquilo? Ele acrescentou um outro sufixo, que é o sufixo des, e olha que curioso, a gente consegue descrever qual é a função de todos eles. Devia ter feito de outra cor, eu vou fazer, para ficar bonito. Vou fazer de vermelho. O des, certo? Então ficou desintermediar, mas tem mais uma outra coisinha. Ele acrescentou aqui um sufixo, ele tirou esse R, que é uma terminação própria de verbo, e colocou esse sufixo aqui, são, sobre o qual a gente vai falar no vídeo 3, tranquilo? Olha que interessante, nós temos aqui então um radical, um prefixo, prefixo 1, e um prefixo 2. E temos também um sufixo. Tranquilo? Gente, para terminar, eu queria falar que no próximo vídeo nós vamos falar sobre processos de formação de palavras, certo? Nós vamos abordar vários processos, mas nós vamos falar principalmente de dois deles, que são a derivação e a composição, certo? Mas a gente vai abordar outros também, como abreviação, como redução, vários processos que são usados para formar gíria, porque interessam para a gente, principalmente quando a gente fala de Enem, tá claro? Mas esses dois aqui são aqueles que aparecem com uma frequência muito maior,
Tranquilo? Então, na terça-feira eu posto o outro vídeo, mais alguns exercícios, e para a gente conseguir continuar estudando, não ficar parado, tá bom? Fiquem em casa, preservem a saúde de vocês, preservem a saúde dos nossos avózinhos que correm um risco mais evidente num momento como esse, certo? Usem as redes sociais para se comunicar com as pessoas, com os amigos, com os professores, para tirar dúvida, tá claro? Um beijão para vocês e até a semana que vem.